Mais uma vez, pela bondade e a misericórdia de Deus, Ele me concede a graça para trazer ao seu coração a palavra dEle. É com muito temor, cada dia, eu me aproximar de você, porque você é essa pessoa única aos olhos de Deus. E eu estou aqui com a Bíblia aberta, que é a bendita palavra do Senhor. Tudo que Deus preparou para o coração do homem, todas as decisões que ele deve tomar, tudo aquilo que você precisa, nós vamos encontrar os princípios aqui na palavra do Senhor. Naquela época não existia realmente aviões, foguetes, submarinos, nada disso. Mas no que tange ao homem, ao ser humano, tudo que o coração do ser humano precisa para viver a realidade de Deus aqui na terra flui desse livro, que é a palavra de Deus. E o Senhor Deus abriu um espaço para nós termos comunhão com Ele, termos relacionamento com Ele através de uma chave chamada oração. Essa palavra oração, se você tirar a letra O e a letra R, vai ficar com a palavra ação. E a oração é exatamente essa ação de você falar com Deus. Muitas vezes você não vai falar igual eu estou proferindo palavras agora, sai um som da minha boca, dos meus lábios, não é assim? Mas você pode orar com a sua mente, pode orar com o seu espírito, falar com Deus. O Senhor Deus ouve, toda a natureza proclama a glória de Deus. Então, quando você tem no seu coração esta realidade, e se tem algo que Deus pede, é para nós orarmos, e orarmos sem cessar. Da mesma maneira como nós respiramos sem cessar, nós temos que orar sem cessar. Não significa que você vai andar agora só de joelhos ou de mãos postas. Absolutamente que não. Você vai manter a sua comunhão com Ele, a consciência da presença dEle e a liberdade que você tem de falar com Ele. Nem sempre você vai usar a sua língua para falar, não é só o seu idioma, mas você ora com a sua mente, você fala com o Senhor Deus e Ele ouve e Ele responde. Por isso que de Jeremias 33 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que você não sabe. Quando eu leio esse texto, clame a mim e eu lhe responderei. Direi coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Aquilo que você não conhece, Deus conhece. Deus conhece o seu passado. Você também conhece o seu passado. Você conhece o seu presente. Deus conhece o seu presente, mas Deus conhece o seu futuro. Mas você não conhece o seu futuro. Então, quando você ora, você precisa sempre ter essa compreensão que você estará falando com Deus. Deus não pede simplesmente para você fazer uma repetição, como se fosse uma ladainha, repetindo, 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 repetindo. É um diálogo. Você tem liberdade de falar com Ele e Ele vai responder a você. Há muitas maneiras dele responder a cada oração. Ele responde através da palavra. Você vai lendo a Bíblia e sabe o que acontece? Você vai encontrar a resposta da sua oração aqui na palavra. A Bíblia mostra para você o sim, a Bíblia traz para você o não, a Bíblia muitas vezes vai dizer, não chegou a hora. Então você vai ser tão impactado, tendo exatamente essa compreensão que há na oração, no poder. E a palavra diz no Salmo 4 o seguinte: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Algo tão bonito, saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O que é o piedoso? É o pio. É o santo, é aquela pessoa que é de Deus, é aquela pessoa que tem comunhão com Ele. O pio é exatamente essa pessoa que tem uma comunhão com o Senhor. E diz aqui a palavra, o Senhor ouvirá quando eu invocar. E esse quando é em qualquer hora. É naquele momento de muita alegria, é naquele momento assim, de muita dor, momento de lágrimas, momentos de perdas. E aqui diz, o Senhor
ouvirá quando. Ele não diz assim se, mas é quando. Porque o quando para Deus é qualquer momento. Por isso que a Escritura diz que temos que orar sem cessar. Não significa que você vai dirigir o seu carro com os olhos fechados, orando. Não, mas eu dirijo meu carro com os olhos abertos. Não significa que você tem que fechar os olhos, você mantém essa comunhão. Não é, eu quando fico todo arrepiado, é na presença de Deus. Querido, você pode ficar arrepiado, pode não ficar arrepiado, você pode chorar, você pode, deu para entender? Você pode gemer, você pode pular. Não é o seu corpo que vai manifestar o seu relacionamento com Deus, é o seu espírito, é o seu espírito. Por isso, Jesus Cristo disse assim, olha, tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. Aqui está a promessa do Senhor. Ele não diz, aquilo que você pedir, não, isso é impossível para mim. Aquilo que você pedir, ele diz, e tudo quanto pedirem em oração. Mas a única coisa que ele não vai responder é se você pedir para pecar. Ele nunca vai responder, bem, eu vou abrir uma porta linda para você pecar. Nunca. Deus nunca vai fazer isso. Deus não se contradiz, sabe? Você precisa ver que às 24 horas, todos os dias, não é apenas nos domingos, não. Domingo é o dia que você ora, domingo é o dia que você canta, domingo é o dia que você lê a Bíblia, mas não é bem assim, é todo dia é dia santo. Alguns ficam falando, não, o dia santo é o sábado, não, o dia santo é sexta-feira, não, o dia santo é o domingo. Querido, todo dia o Senhor Deus tem seus ouvidos abertos. Se eu for naquele lugar, eu já fui em Jerusalém tantas e tantas vezes. Não sei contar quantas vezes que eu fui. E muitas pessoas vão para orar junto do Muro das Lamentações. Não é pecado nenhum ir orar lá, mas tanto faz você orar lá como orar no seu quarto, é a mesma coisa. Não é o lugar que Deus vai te ouvir. A palavra diz a um coração quebrantado e contrito. O que acontece? Deus vai ouvir. O lugar é a atitude do seu coração. Mas se eu for naquele monte, aquele monte lá, quem sobe nele, Deus abençoa, e o milagre vai acontecer. Querido, o monte é monte, filho. Não tem um lugar que seja mais lugar, compreende? Mas Jerusalém é o lugar. Querido, nós estamos vivendo a realidade nova. E essa realidade, Deus tem um projeto especial para Jerusalém, um projeto especial para o povo judeu. Deus tem um projeto especial para algo assim, bem diferente, mas você tem que compreender isso. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz, portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será. Na oração, tudo que você precisa é rasgar o seu coração, e tendo essa compreensão, você pode pedir, sabe? Não assim, essas pequenas coisas aqui, eu resolvo por mim mesmo, eu tiro de letra. Não, para o Senhor não existe grande nem pequeno, existe a intervenção dEle. Deus, Ele não fica mais cansado em fazer um paralítico andar do que simplesmente curar, vamos ajudar, uma dor de dente. Para Deus não faz diferença e você precisa guardar isso. Por isso que o Senhor Jesus, a palavra diz assim, orem continuamente, orem continuamente. E esse continuamente o que é? É sem cessar, constantemente. E diz lá em Filipenses 4, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica. Mas muitas vezes você quer que os outros orem por você. Não é errado você pedir outras pessoas para orar por você, mas imagine se outra pessoa ficasse almoçando por você, ficasse tomando banho no seu lugar. Compreende? Não significa que você não vai orar por outras pessoas, mas você não pode ficar na dependência da oração de outra pessoa. Porque tem muitos que dizem assim, se aquela pessoa orar por mim, a única pessoa que você tem que ter o foco é Jesus. É Jesus.
é Jesus, compreende? É Jesus. Igual aquele episódio, se eu apenas tocar nele, ficarei curado. Mas depois que Jesus foi, ele disse, olha, eu vou estar com você. Estava ali com João, estava com Tiago, estava com os apóstolos. Jesus disse, olha, eu vou, mas olha, eu estou com vocês hoje. Jesus está aqui, tão presente agora, tão mais perto de você do que a minha imagem aí na tela do seu celular, do seu computador, da sua televisão. Compreende? Ele está aí. Não é uma questão, se eu tocar. Hoje não temos mais isso, se eu tocar. Não, mas ele disse, olha, eu estou aí. E a palavra diz, não andem ansiosos de coisa alguma, mas pela oração e súplica com ações de graças. Ações de graças é você agradecer antes de receber. Não é tão fácil isso, porque muitas vezes nós só queremos agradecer depois que recebemos. Mas fé é chamar à existência as coisas que ainda não são como se elas já fossem. Deixa eu dar um exemplo. Você é solteiro e você está pedindo, Senhor, dá-me uma esposa ou dá-me um esposo. No tempo isso não aconteceu ainda, mas você pode pedir a Deus, Senhor, eu quero me casar. Mas como? Deu para compreender? Deus vai colocar no seu caminho alguém para casar com você. Ou uma pessoa já está no seu caminho, mas você nunca teve essa liberdade de se aproximar. Mas você precisa entender exatamente isso, que Deus é bom. Deus não atrasa, Deus tem o momento certo. E Deus vai responder às orações. Deus responde. Agora, muitas vezes nós queremos que Ele responda do jeito que a gente quer. E nem sempre é o melhor para a nossa vida. Nem sempre é o sim que Deus tem para nós. Muitas vezes Ele vai dizer não. Por quê? Porque Ele já conhece. Nós conhecemos o presente, mas Ele conhece não apenas o passado e o presente. Ele, para Deus, o futuro é tão real. Por isso, deixe seu coração cheio de ações de graças. Continue dando graças ao Pai. Quando Deus responder não para você, não fique emburrado, não. Não fica, vou sair da igreja, eu vou abandonar, eu vou chutar o balde, eu vou estourar tudo. Não! Muitas vezes, a crise não é para desenvolver o seu caráter, é para revelar o seu caráter. Muitas vezes você passa pelo vale da sombra da morte e Deus permite que você passe pelo vale da morte, mas não é para você atravessar do outro lado simplesmente morto. É para você atravessar do outro lado e dizendo sempre assim, graças eu te dou, ó Pai, graças eu te dou. A palavra diz, foi bom eu ter sido afligido para que eu pudesse te conhecer melhor. Foi bom eu ter sido afligido para que agora meus olhos fossem abertos para que eu pudesse conhecer-te mais. A nossa história, ela é marcada pelos recomeços. Sempre há um recomeço. Por isso, entregue ao Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua dor. Mas não entregue para Ele, porque muitas pessoas dizem, eu resolvo. Sozinho eu sei resolver melhor. Não é assim. Deus tem prazer. Eu tenho filhos que já são adultos, mas eu tenho netos também. Eu tenho netinha de 3 aninhos. Ela é diferente do meu neto que já tem 16 anos. São diferentes em quê? Na idade, no tempo, na experiência, no comportamento. O que tem 16 anos não realiza as mesmas coisas mais que ele realizava quando era como aquela outra netinha de 3 anos. A de 3 anos ainda era dependente até hoje. Hoje não, ela já sabe ir no banheiro sozinho, já sabe tomar banho. A outra que já tem 5 aninhos, até fazer a maquiagem, ela já sabe, mas
Há um processo. E quanto mais você vai orando, mais e mais você vai ficando o quê? Mais próximo. E houve um homem que foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. A palavra diz que esse homem Enoque andou com Deus. E esse andar com Deus é ter esse relacionamento com Ele. Por isso que hoje, muitas vezes, as igrejas estão cheias de pessoas, mas que não têm relacionamento com Deus. Quando eles estão dentro das quatro paredes, eles oram, eles cantam, eles leem a Bíblia, mas saem dali, o relacionamento acabou. Não é assim. Não pode ser assim. Compreende? Em todos os momentos. Ah, mas então eu vou virar um beato, vou virar um santo. Exatamente. O propósito de Deus é esse, que eu e você sejamos santos, sendo nós o quê? Transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Esse é o propósito final de Deus. Quero te abençoar para que você guarde no coração tudo o que eu falei. Ouça novamente, vai ficar gravado. E eu sei que nunca mais a sua vida será a mesma. Amém.